Bom, deixa eu fechar aqui. Então, no final da aula passada, a gente estava começando a falar ali da questão da energia, né? Como é que funciona as equações de movimento em termos da energia, né? Vocês têm alguma dúvida sobre aquilo? A gente teve que fazer uma passada rápida ali sobre forças conservativas, né? Então eu expliquei rapidamente para vocês por que elas precisam ser daquele formato, para que a gente tenha aquela propriedade especial da integral do trabalho não depender do caminho, né? E que com isso a gente mostrou como é que fica a equação de movimento em termos dessa energia, né? Então, deixa eu escrever aqui de novo, fazer aqui o que nós estávamos fazendo, ou seja, a gente tinha encontrado aqui x de t igual, mais delta t igual a x de t mais p de t sobre m, delta t, e aqui a gente tinha que o nosso p de t mais delta t é igual a p de t mais, aí no caso aqui fica menos dv dx delta t. Aqui todo mundo acompanha? Então a gente está com um problema onde os estados do nosso sistema, que são caracterizados por esses dois números aqui, se transformam de acordo com essas duas quantidades aqui, certo? E o que nós tínhamos notado na aula passada é que essas duas quantidades elas poderiam ser, inclusive, derivadas, né, de uma quantidade única, né? Ou seja, como esse aqui só depende de P e esse aqui só depende de X, então a gente pode pensar numa função que a gente vai chamar de H, que no caso vai ser hamiltoniana, né? E essa função H ela pode ser assim, P quadrado sobre 2M mais V, certo? E essa quantidade aqui também nós reconhecemos na aula passada como sendo a energia do sistema mecânico, certo? Alguma dúvida até aqui? Outra coisa interessante é que esse termo aqui, ele pode ser escrito agora como derivada de H em relação a X, a P. E esse termo aqui é a derivada de H em relação a X. Tem sinal de menos aqui, que é, deixa eu incluir aqui na minha bolinha, esse sinal de menos aqui. Certo? Então vocês vejam que tem alguma coisa que está associando a uma única função a transformação completa do meu sistema. E por incrível que pareça, essa função parece ser a energia total do sistema mecânico. Então a energia está de alguma forma associada, a energia, né, essa quantidade está associada à maneira que o sistema muda quando o tempo passa. Tá certo? Ou seja, as taxas de variação de cada um dos estados do sistema estão associadas a taxas de variações dessa função. Certo? O que é bastante interessante. Então vamos lá. Se eu reescrevo isso aqui, vai ficar assim. X de t mais delta t é igual a x de t mais dh dt delta t. E aqui, P de t mais delta t vai ser igual a P de t menos dH dx delta t. Pessoal, isso aqui é compreensível para todo mundo? Porque eu não sei há quanto tempo vocês viram a questão de derivadas e tal. Então, isso aqui está claro o que está acontecendo? Né? Você tem que lembrar que H é uma função de duas variáveis, ela é função de x e p. Tá? Ora eu estou derivando em relação a x, que é aqui, e ora eu estou derivando em relação a p, que está aqui. Certo? Só isso. E isso aqui define que como é que o meu sistema se transforma. Se nós voltarmos aqui para a questão da derivada temporal, a gente pode encontrar o seguinte. X ponto é igual a mais dh dp e p ponto é igual a menos dH dx. Certo? Eu só joguei de volta para cá o x, o p,
dividi por ΔT e mandei o ΔT para zero, para recuperar a definição de derivada, certo? Essas equações aqui são conhecidas como equações de Hamilton, certo? Não são nada mais do que as equações de Newton, tá? Mas expressas em termos dessa função aqui hamiltoniana, e claramente só funciona quando a gente tem campos conservativos, né? Ou seja, de certa forma é um pouco restrita, por mais que a gente acabe fazendo tudo em termos de forças conservativas de qualquer forma, né? Professor, é isso que a gente vai ver no livro. Tradicionalmente, vocês veem isso do ponto de vista do princípio variacional. Então, você está fazendo um princípio variacional para definir as equações de Newton, não como os axiomas básicos, né? Você deduz as equações de Newton como as equações que minimizam a ação. Então, vocês vão ver isso com mais detalhe, e aí vocês podem fazer isso em termos de x e v ou x e p. Quando vocês fazem por x e v, vocês vão encontrar o formalismo lagrangiano. Se vocês fazem em termos de x e p, vocês vão encontrar o formalismo hamiltoniano, tá certo? E o formalismo hamiltoniano é o formalismo principal por trás da mecânica quântica. Por mais que exista também maneiras de fazer em termos do formalismo lagrangiano, mas elas são ainda mais complicadas do que via formalismo hamiltoniano, né? O formalismo lagrangiano, para você fazer a quantização. E, só que é uma coisa meio que do destino, assim, da história da física. Por que você aprende o formalismo hamiltoniano do ponto de vista do princípio variacional? Porque ele já está presente antes, né? Você vê que aqui a gente fez poucas considerações e chegou no formalismo hamiltoniano. Ou seja, essa troca aqui de V para P, ela é bastante útil porque ela permite a gente expressar as coisas assim, tá certo? Em termos de equações de primeira ordem. Certo? Da outra forma também você conseguiria expressar em termos de primeira ordem. Mas o que vocês não estão vendo ainda aqui é que o comportamento desses objetos aqui é o mesmo. Ou seja, essas derivadas aqui elas vão se comportar como uma tangente num certo espaço. Enquanto você estivesse fazendo x ponto e v ponto, o v ponto ele tem um comportamento bem diferente quando você fizer transformação de coordenadas. Então, o fato de a gente ter que chegar no formalismo hamiltoniano tem a ver com como que esses objetos se comportam geometricamente. Ou seja, você está fazendo um trabalho no laboratório, você muda aqui o seu experimento, né? E como que isso reflete as coordenadas do seu experimento. E você vai ver que reflete de forma igual, entre aspas, se for x e p, e diferente se for x e v, tá certo? Então tem uma relação íntima geométrica com o formalismo hamiltoniano e as transformações das coordenadas do seu sistema, certo? Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo chegar na geometria que descreve a mecânica clássica para a gente poder dar um pulo e olhar a geometria que descreve a mecânica quântica, justamente para a gente poder discutir a questão da estatística clássica e da estatística quântica, tá certo? Então, por isso que vocês vão ter que entender, vão ver aqui uma pincelada simplificada, mas ainda, espero eu, profunda o suficiente da mecânica hamiltoniana, certo? Bom, mas até aqui tudo certo? Equações de Newton reexpressas de forma em termos desses gradientes aqui. Agora, olha que interessante, pessoal. X está associado a essa derivada aqui, ó. E P ponto está associado a essa derivada aqui. Parece ter uma coisa trocada, né? Porque, veja, a derivada temporal de x está associada à variação de h quando P varia. Isso aqui é a taxa de variação de h em relação a P. E a taxa de variação de P no tempo está associada a menos a taxa de variação de h em relação a x. Tem uma troca, né? Uma inversão de x por P. E um sinal de menos, certo? Então, eu vou expressar isso aqui de forma matricial e vocês me digam o quanto que isso é misterioso para vocês, tá? Bom, então eu posso fazer um vetor coluna. Vocês sabem a diferença de vetor coluna e vetor linha, né? Já viram isso? Então, eu faço um vetor coluna, boto o x aqui e boto o p aqui no meu vetor. Certo? Vou botar uma derivada aqui fora, só para expressar que ela vai atuar tanto aqui quanto aqui. Poderia botar um pontinho aqui e um pontinho aqui também. Né? Eu vou escrever aqui só para não ficar confuso. Então, isso aqui é idêntico a isso aqui. Certo? Mas no vetor, o que acontece? Isso aqui, uma expressão matricial,
eu posso pegar o lado direito e botar aqui. Vai ficar assim, del H, del P, del H, del X e sinal de menos. Certo? Agora, mais natural seria que, associado à primeira entrada do vetor, tivesse alguma coisa que fosse ddx, né? Para a gente, digamos, manter a mesma ordem do vetor que nós tínhamos antes, certo? Então, eu quero expressar, por exemplo, um vetor que me diz quanto que h varia em relação a x, então essa quantidade tem que aparecer na primeira entrada, que eu vou, digamos, definir como aquilo que tem a ver com, né, que está associado à direção x e o que está associado à direção p. Mas, bom, não dá porque aqui é ddp e aqui é ddx. Mas eu posso introduzir uma matriz para fazer isso para mim, certo? Eu posso dizer o seguinte. E, novamente, pessoal, quando isso aqui ficar muito misterioso, vocês me perguntem, tá? Ou me digam que está misterioso demais e não conseguem nem formular uma pergunta. Okay? Então, é só isso. Botar aqui uma matriz, certo? E aqui eu boto assim, dx. Todo mundo acompanha isso aqui? Como é que fica aqui, né? Vamos fazer a multiplicação matricial. Como é que eu faço essa multiplicação aqui, pessoal? O que vai ser? 0 vezes isso. Né? Então, vou botar aqui bonitinho. Vai ficar assim. 0 vezes dh dx mais 1 vezes dh dp. Então, deu certo. E aqui embaixo, menos 1 vezes esse cara aqui, menos 1 vezes dh dx mais 0 vezes dh dp. Certo? Então, dá certo. Eu só preciso introduzir essa matriz estranha aqui, ó. Certo? Então, veja. Essa matriz aparece justamente por causa dessa brincadeira aqui. A velocidade modifica a posição e, módulo aquele argumento que a gente teve na aula passada, a posição está associada, ou pelo menos a taxa de variação do potencial está associada à modificação do momento. Certo? Então, essa inversão aqui, ela vem do fato de que eu estou trabalhando com uma equação de segunda ordem. E ela, digamos, foi resumida nessa matriz aqui, ó. Certo? Essa aqui é uma matriz extremamente importante, chama matriz simplética. Tá? Oi? O que você quer dizer com elementar? Porque eu vi que tem várias matrizes, tipo, tem a identidade também. Elas são elementares, porque se multiplicar com outra matriz, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Por exemplo, ali você trocou as duas linhas, embaixo para negativo. Isso. Bom, eu não conheço essa terminologia, mas sim, é uma matriz que a gente chama canônica, no sentido de que ela não requer nenhuma introdução de nada adicional, ela está presente na sua geometria de partida, assim como a matriz de identidade, né? Ela faz parte simplesmente da representação dos grupos de transformação, que vai ter sempre uma transformação em identidade, uma transformação que não faz nada, transformação trivial. E olha que interessante, vocês estavam perguntando na aula passada, quanto que é ômega vezes ômega? Quanto que é isso aqui? Menos 1, 0, 0, menos 1. Mas isso aqui é o quê? Menos a identidade. Já viram essa notação aqui, ó? Esse 1 gordinho aqui a gente usa para representar a matriz de identidade, que é essa matriz aqui. Mas olha, é uma coisa que é o quadrado da menos 1. Aí eu falei, pô, mas isso não é 1, né? Isso é a identidade. Mas o 1, ele é a identidade multiplicativa dos números reais, né? E aqui é a identidade multiplicativa das matrizes 2 por 2. Certo? Então, como eu falei para vocês, tem vários Is na física. Esse é um deles.
Bastante importante. E, novamente, mecânica newtoniana de segunda ordem, tem esse cara aqui, apareceu um número complexo aqui dentro da nossa teoria, certo? Então, não tem nada de misterioso nisso aqui, está associado a coisas a coisas anteriores que são facilmente vistas na realidade, ou seja, eu preciso conhecer a posição e a velocidade de alguma coisa para saber como que o estado vai mudar no tempo. Ok? Bom, mas o que a gente faz com isso? Vamos explorar um pouco o significado da matriz simplética para a gente ter uma intuição geométrica do que está acontecendo. Tá? Como é que a gente faz isso? Uma matriz ela pode ser pensada sempre, pessoal, como uma forma bilinear, né? Uma maneira de transformar dois vetores em alguma coisa. Né? Como é que a gente faz isso? Pensa que eu posso ter um vetor aqui assim, A, B, aí eu tenho minha matriz, 0, 1, menos 1, 0, e eu tenho aqui um outro vetor, sei lá, C, D. Né? Qual o resultado dessa brincadeira aqui? Vamos fazer, né? Isso aqui vai ficar assim. A, B, aí aqui vai ficar, ó, 0, D, menos C, 0. Então isso aqui vai ficar assim. A, D, menos C, B. Certo? Então é um produto que está me levando dois vetores. Esse aqui é o vetor número 1, esse aqui é o vetor número 2. Eu posso chamar esse cara aqui de U1. Né? Esse cara aqui, vocês já viram essa notação de T aqui? É a transposta de uma matriz coluna, né? Então, a matriz linha eu vou representar como uma transposta de uma coluna. Então, o meu vetor, que é o objeto com a seta, vai ser representado por uma matriz coluna. Vocês já viram isso? Vocês viram dessa forma? Não? Você viu onde? Já na física ou no ensino médio? Eu via. Ah, você viu sozinha? Tá. E aqui o 2. Tá certo? Bom, se vocês ficarem perdidos, pessoal, eu posso explicar melhor isso aqui. Isso aqui está, pelo menos por ver só agora, está claro para vocês o que está acontecendo? Ou tá muito estranho? Porque vocês sabem o conceito de vetor e geralmente vocês veem o vetor assim, né? V vai ser uma coisa V1, né? V1, V2, V3. Isso aqui vocês já viram bastante, né? Ou não? Aqui o que eu estou convencionando é que quando eu botar a seta, esse negócio vai ser uma coluna, certo? E quando eu botar um T aqui, ou seja, eu vou convencionar que o V vai ser dado por matrizes coluna. Tá? E o V transposto é igual a linha. V1, V2... V3. Pessoal, isso aqui não é expoente, tá? É rótulo. É como que eu denoto primeira componente, segunda componente, terceira componente. Não é um número elevado a 1, um número elevado a 2, um número elevado a 3, ok? Não é potência. Se acostume com isso porque vai ser necessário, tá? Vocês vão chegar com problemas tão complicados que vai ter um símbolo com como é que se diz? Uma decoração aqui, às vezes uma coisa ainda aqui, sabe? Um lambda aqui. Vai ter símbolo com decoração para todo lado. Aí bota barra, chapéu, seta, vai ter umas maluquices assim. Claro que não tanto quanto esse aí, mas vocês vão chegar a coisas nessa direção, tá? Professor, então o vetor sempre vai ser uma matriz coluna? O vetor sempre vai ser uma matriz coluna? Em geral, sim, porque quando você escreve dessa forma, fica fácil de você representar o produto interno como produtos matriciais. Né? E quando você vai fazer uma matriz atuando num vetor, né? Porque o que uma matriz faz num vetor? Né? Ela transforma um vetor em outro vetor, certo? Por que a gente representa com vetores coluna? Então, se eu quero uma matriz como uma transformação de um vetor, então eu vou ter uma matriz aqui, por exemplo, 3×3, então eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H,
e atua num vetor aqui, V1, V2, V3. É claro que isso aqui vai dar um negócio complicado, né? Você vai ser A, V1, B, V2, vai ser V3 aqui na primeira componente, mas você vê que o vetor permanece vetor, né? E a transformação está de acordo. Se eu quisesse fazer a mesma coisa com vetores coluna, com vetores linha, eu teria que botar pela esquerda. Eu teria que botar o vetor aqui, V1, V2, V3 e a matriz aqui. Certo? Ia ficar um pouco mais... Não sei, a gente está acostumado a pensar da esquerda para a direita, ou seja, a esquerda é a transformação que atua na direita, não a direita atuando na esquerda. Talvez seja porque a gente escreve em português, e em português a gente escreve da esquerda para a direita, que a gente acaba preferindo fazer assim. Mas é a convenção que se adota normalmente. Tá? Por exemplo, se você quiser o produto interno do vetor V com o vetor U, basta você fazer o produto matricial assim, o 1, o 2, o 3. Vocês concordam que isso aqui vai dar um número, né? Porque é uma matriz vezes outra matriz. Essa matriz aqui vai dar uma matriz 1 por 1 aqui, que é um número, né? Então vai ficar assim, V1, o 1 mais V2, o 2 mais V3, o 3. Certo? Se eu tivesse feito uma coluna com uma linha, eu ia encontrar uma matriz 3 por 3. Né? Lembra, é linha vezes coluna. Então isso aqui dá um número só. Se eu tivesse botado a coluna aqui, ia ficar assim, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, 3 vezes por 3 vezes. Ia dar matriz 3 por 3. Então não é o que eu queria. Eu quero um produto interno que leva num número e não quero um produto interno que leva numa matriz. Certo? Então, é por isso que a gente faz essa convenção aqui, em vez dessa aqui. Né? Ou seja, tirando o T daqui. Ok? Tá tranquilo, pessoal? Bom. Então, a gente tem essa noção de que essa matriz ômega, ela está servindo para a gente como uma noção de produto, certo? Então, vamos pensar o seguinte, o que nós temos ali no nosso formalismo hamiltoniano são essas derivadas em relação a x e em relação a p, né? E a gente pode ver como é que elas se comportam, né? A gente pode fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o vetor u, vou escrever assim diretamente, um vetor dA dx, dB, dp, e vou pegar o produto desse cara com 0, 1, menos 1, 0, de dB, dx, dB, dp, tá? Para A como função de x e p, e B como função de x e p, tá certo? Então eu pego duas funções dos estados do meu sistema e vou calcular aquele produto ali para ver o que acontece, certo? Porque eu quero mostrar para vocês como que eu posso usar esse tipo de produto para reescrever minhas equações de movimento hamiltonianas, tá certo? Então como é que fica isso aqui? Alguém pode me dizer? Ó, quem multiplica dA dx? Vai ser esse cara aqui. Certo? E quem multiplica o dAdp? É o dB dx. Certo? Vamos dar um nome para esse negócio aqui. Certo? Vamos dizer que o nome desse cara, essa brincadeira aqui, é o parênteses de Poisson. Certo? Esse cara aqui, vou escrever assim direto, dA dx, dB, dp menos dA dp, dB dx. Certo? Esse cara é o parênteses de Poisson. Certo?
E ele vai servir para resumir essa geometria por trás dessa matriz aqui, que a gente chama de matriz simplética. Ok? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que fica, pessoal? Parênteses de Poisson de x e h. Alguém pode me dizer? Vamos fazer aqui nos detalhes. dx, dx, dh, dp, menos dx, dp, ΔH, ΔX. Quanto que é isso? Quanto é que é dx, dx? Quanto é que é derivada de x em relação a x? 1. Então esse cara fica assim, dH, dp. E quanto é que é a derivada de x em relação a p? Se os dois são coordenadas independentes, é 0, certo? Um é constante em relação ao outro. Então, menos 0. Então, é só isso aqui. Mas usando as nossas equações de Hamilton, isso aqui é igual a quê? X ponto. Vamos fazer a mesma coisa para P aqui. Ó. P, H, vai ser igual a ΔP, ΔX, ΔH, ΔP, menos ΔP, ΔP, ΔH, dx. Isso é quanto, pessoal? Isso aqui é 0. Acabei de falar, né, para vocês que P e X são independentes. Isso aqui é 1. Isso aqui é dH dx. Então fica assim, menos ΔH ΔX. Mas usando as equações de Hamilton, não sei se vocês lembram, mas dá quanto isso aqui? Isso, P ponto. Mas olha que interessante, então. Olha que legal. A gente tem assim, ó. Como que x varia no tempo? De acordo com parênteses de Poisson de x e h. E como é que P varia no tempo? É o parênteses de Poisson de P e h. Então parece que o parênteses de Poisson está nos servindo como uma maneira de descrever a dinâmica do sistema. Ele está dizendo como que x varia no tempo e como P varia no tempo. Ele está funcionando como o que a gente chama de gerador de transformações temporais, de translações temporais, certo? E esse é o caráter que ele vai ter o tempo todo na mecânica. E depois na mecânica quântica, a mesma coisa. Na mecânica quântica você vai ter uma Hamiltoniana que vai ser o gerador de translações temporais também. Ele vai gerar translações, só que agora numa função de onda e não mais no estado x e p do problema, certo? Bom, e se eu tenho agora uma função f? Uma função de x e p. O que a gente chama? Que tipo de nome se daria para esse objeto? Uma função arbitrária de x e p. A gente chama esse cara aqui de um observável. Por que a gente chama isso aqui de observável? Porque ele representa uma medida qualquer do seu sistema. Por exemplo, se você está medindo só a posição, f de x pode ser igual a x. Se está medindo só o momento, f de x e p vai virar só p. Se está medindo, por exemplo, o momento angular, vai ser uma combinação de x e p. Vocês já viram o conceito de momento angular? Nem no ensino médio? Então, o momento angular vai ser uma mistura ali entre x e p, né? Velocidades e momento, velocidades e posições e momento e tudo mais, certo? Então, tudo que você pode observar no sistema pode ser escrito como uma função do estado do sistema.
E essa aqui é uma função do estado do sistema, certo? Agora, o meu sistema, ele varia no tempo, certo? Ou seja, se eu quiser saber quem é minha f como uma função do tempo, ela vai ser a f de x de t e p de t, certo? Vamos pensar aqui, a gente tem o caso de xt igual a x0 mais v0t, certo? E eu tenho aqui que o meu p de t, botar assim, p0 sobre n. E esse cara aqui é p0, certo? Isso aqui é a equação horária de um sistema que se move livremente, né? Eu não tenho força nenhuma aqui, porque a derivada desse cara aqui vai ser zero. Eu tenho uma velocidade inicial, eu tenho uma posição inicial, esse negócio aqui se move assim como vocês já estudaram amplamente, imagino que anteriormente, certo? Se eu quiser saber, por exemplo, quanto que é a energia desse sistema, mas colocando um potencial qualquer, vai ficar como? Deixa eu ver. Ou seja, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar uma f de x de t e p de t e escrever aqui, por exemplo, como sendo p ao quadrado sobre 2m, certo? Mais m ômega quadrado sobre 2x ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar para a gente energia do oscilador harmônico. Se eu colocar aquela trajetória aqui nessa função f, como é que vai ficar? Vai ficar f de x e p, né? Botar de t e de p de t, vai ficar assim, p0 quadrado sobre 2m mais m ômega quadrado sobre 2, e aqui vai ficar assim, x0 mais p0 sobre m t ao quadrado. Todo mundo concorda? Só fiz substituição direta. Essa energia aqui, essa função f aqui, quando o tempo for zero, vai dar p0 quadrado sobre 2m mais m ômega quadrado sobre 2, x0 ao quadrado. Mas quando o tempo for passando, esse termo aqui vai aumentando. E o quadrado dele vai aumentando também. Então a energia está aumentando no sistema. Por que a energia está aumentando no sistema? Porque eu peguei a partícula que se move livremente e coloquei energia do oscilador harmônico, certo? Ou seja, eu não botei a energia do próprio sistema, a energia que esse sistema mecânico aqui teria, certo? Por isso que eu estou encontrando uma função que varia no tempo, certo? Mas o ponto aqui que eu estou querendo trazer para vocês é como que você pode pensar numa função do estado do sistema se transformando numa função do tempo, certo? Isso aqui é uma função do estado do sistema que se transforma numa função do tempo, certo? Uma vez que eu tenho uma função do tempo, eu posso perguntar quanto é que é a taxa de variação no tempo dela, certo? Então, vamos esquecer isso aqui, vamos pegar uma f arbitrária, f arbitrária, e vamos calcular a DDT dela. Quanto é que é DDT de f de x de t e p de t? Quem pode me dizer? Isso aqui é a regra da cadeia, né? Vocês viram a regra da cadeia? Então, isso aqui vai ficar df dx e aí depois a derivada interna. Foi assim, foi com essa terminologia que vocês viram? Derivada da função em relação à função que está composta, depois derivada interna em relação à variável, certo? Então vai ficar df dx, dx dt. Todo mundo concorda? Usando a regra da cadeia. E aqui, mais derivada da função em relação ao momento, derivada do momento em relação ao tempo. Certo? Agora veja,
del f del x. Só quem é dx dt? Se a gente olhar lá, quem é dx dt? É dh dp. Então, a gente bota aqui, ó. Del h del p. E agora eu tenho mais df dp. E quem é dp dt? Menos dh dx. Mas o que é isso aqui, pessoal? Vocês conseguem reconhecer? É o parênteses de Poisson. A taxa de variação de qualquer observável físico é gerada pelo parênteses de Poisson daquele próprio observável com a hamiltoniana. Certo? Ou seja, a taxa de variação de x é o parênteses de Poisson de x com h. A taxa de variação de p é a taxa de variação de p com h. Mas a taxa de variação de qualquer coisa é o parênteses de Poisson daquela qualquer coisa com h. Então agora eu tenho uma noção geométrica do significado do parênteses de Poisson. Ele me diz como que uma coisa se transforma em relação à outra. Certo? E basicamente é isso que a gente vai precisar no curso de física inteiro, vai ficar vendo como que uma coisa se transforma em relação à outra. O que é a coisa depende do que a gente está trabalhando. Se for mecânica estatística é um ensemble de partículas, se for mecânica quântica é uma função de onda, se for mecânica clássica é um estado do sistema, certo? Mas é sempre isso. Você tem um estado do sistema, você tem como ele se transforma, como que você pode botar coordenadas para esses estados e assim por diante. As coordenadas na mecânica quântica vão ser vetores no espaço de Hilbert. Aqui as coordenadas são simplesmente são vetores bidimensionais, tá certo? Mas o fundamental do que está fazendo é dando essa construção do ambiente e como que as coisas desse ambiente se transformam quando você gira, quando você se move, quando o tempo passa. Aqui a gente foca na transformação temporal porque é a mais natural, é que vocês estão sempre pensando quando vocês pensam em cinemática e dinâmica. Mas, em geral, as coisas podem se transformar quando você pega o seu experimento e muda de lugar também. Ou você muda de lugar em relação ao experimento. Eu estou olhando para o experimento daqui, eu posso olhar para o experimento daqui. Isso vai transformar o sistema também. Porque o sistema depende de como eu estou dando coordenadas para ele, certo? E como eu dou coordenadas quando eu estou aqui, é de um jeito e pode ser diferente quando eu estou aqui. Certo? As coordenadas podem girar. Ou o próprio sistema pode girar. Certo? Isso vai ser bastante importante, porque a grande ideia por trás da relatividade geral que o Einstein teve é que a minha maneira de representar o sistema não pode ser relevante para o sistema. A natureza não pode depender de como eu escolhi representá-la. Ela tem que não se importar com isso. Então você vai atrás de uma maneira de construir uma teoria assim, você chega na relatividade geral, certo? Que é como você constrói uma teoria que não depende das coordenadas e do ponto de vista que você tem. Mas, fundamentalmente, para você entender como isso acontece, como isso pode ser feito, você tem que entender como que o seu sistema se transforma, como as coordenadas se transformam. E essa aqui é a ferramenta principal atrás dessas transformações no sistema clássico. Okay? Então, pessoal, resumindo, mecânica newtoniana, reescrita em termos de parênteses de Poisson e transformação de qualquer observável em termos de parênteses de Poisson, certo? Só que olha que interessante, se eu pego, quanto é que é o parênteses de Poisson de f com f? Vai ser assim, né? df dx df dp menos df dx df dp. É zero. O parênteses de Poisson ele é antissimétrico, né? E por isso, né, antissimétrico, se você trocar a posição do f e do h aqui, ó, e olhar para cá para cima, muda só um sinal de menos aqui na frente de todo mundo, certo? E por causa disso, o parênteses de Poisson de uma coisa com ela mesma é zero. Mas o que isso diz imediatamente para vocês? Né? Se essa aqui é a transformação do sistema em termos de H, então como que H muda quando o tempo passa? Quanto é que é dH dt? Bom, isso aqui é H. H é uma função do estado do sistema também.
Mas o parente de poação de H com H é quanto? É 0. O que isso diz pra gente? Que a energia é conservada. Certo? A energia sempre é conservada, independente do que esteja acontecendo. Contanto que o seu modelo mecânico seja, né, você possa expressá-lo em termos de uma função conservativa, que foi o que a gente precisou para construir a newtoniana, a energia vai ser sempre conservada. E aqui a gente entende por quê. Né? Porque ela depende dessa quantidade aqui. E essa quantidade é sempre 0, quando você tem a mesma função atuando aqui. Ali a gente encontrou um negócio diferente de 0, porque a gente pegou a newtoniana do sistema 2, né? E a newtoniana do sistema 1 em termos do sistema 2. Aqui seria a partícula livre e aqui seria a partícula no oscilador harmônico. Por isso que deu diferente de 0 ali. Certo? Mas se você bota a mesma newtoniana, isso aqui é sempre 0. Certo? Bom, mas isso mostra pra gente como que as coisas variam no tempo. Será que a gente pode entender como que as coisas também variam no espaço e no momento, usando esse mesmo tipo de formalismo? Bom, primeiro vamos ver o seguinte, quanto que é o parênteses de Poisson de x e p? Quanto é que é, pessoal? dx, dx, dp, dp, menos dx, dp, dp, dx. Quanto é que é isso aqui? Certo? Ou seja, de certa forma, se isso aqui estiver associado a uma certa derivada em relação à translação, está dizendo que P transforma X, mas pela antissimetria eu posso trocar a posição desse cara aqui e pensar que X transforma P também. E a transformação é dada por esse número 1 aqui. Tá certo? E o grande percepção do Dirac, na hora que ele reconstrói as mecânicas quânticas todas, né? Ou seja, ele pega a mecânica quântica do Schrödinger, ele pega a mecânica quântica do Heisenberg, e ele consegue reformular tudo num sistema consistente. Claro que quem faz isso mesmo é o... Esqueci o nome dele, depois eu lembro. Mas o Dirac depois reescreve isso de uma maneira bastante palatável. Ele percebe que para você quantizar o seu sistema, você tem que sair do parênteses de Poisson igual a 1 para o comutador das transformações igual a IH cortado, onde entra aqui a constante de Planck, certo? E aqui vai residir toda a diferença entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. A mecânica clássica vai ter um 1 aqui e a mecânica quântica vai ter um IH cortado, certo? Isso vai fazer toda a diferença, principalmente porque esses caras vão transformar outros tipos de objeto. Esses aqui, pelo que a gente está vendo, transformam o quê? Essas funções F, o estado do sistema. Enquanto esses caras aqui vão transformar a função de onda do sistema, certo? Uma é determinística e a outra é fundamentalmente estatística. Okay? Mas vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Então, a gente fez... eu vou dar um passo para trás e vou voltar para a matriz simplética para a gente entender outras propriedades geométricas que ela tem, para vocês poderem entender isso aqui do ponto de vista geométrico também. Ok? Então, vamos voltar aqui. Ômega igual a 0, 1, menos 1, 0. Certo? Vamos pegar dois vetores. Vou pegar o vetor U1, que vai ter coordenadas x1, p1, certo? E vou pegar o 2 com coordenadas x2, p2. O que é isso, pessoal? Pensa aqui
você tem o seu espaço de fase, que eu já falei para vocês, o espaço entre o momento e a posição. E eu tenho uma partícula que, por acaso, está aqui na posição x1, a partir da origem, e aqui com o momento P1. E eu posso ter uma outra partícula qualquer aqui, que vai estar com o momento P2 e na posição x2. Certo? Então é só isso. 2 pontos no espaço de fase que podem ser expressados como 2 vetores aqui, sobre os quais eu posso aplicar essa matriz aqui. Okay? E aí? Quando a gente está num espaço euclidiano, que vocês já estão acostumados, a gente tem toda uma noção de ângulo, de módulo, né? Aqui a gente pode recuperar parcialmente isso usando a nossa matriz simplética, certo? Então pensa que eu posso imaginar que tem um vetorzinho aqui agora. Esse vetor é bastante diferente do que vocês estão acostumados, porque esse vetor aqui é um vetor cujas componentes têm posição e momento. Enquanto vocês estão habituados a um vetor que tem componentes, posição na direção x, posição na direção y, certo? Aqui não, aqui é um espaço bidimensional, mas com posição e com momento, ok? O que acontece quando eu calculo isso aqui, ó? U1 transposto ômega U2. Vamos reexpressar esse cara aqui em termos matriciais, para ficar mais fácil, vai ficar assim. x1, P1, 0, 1, menos 1, 0, x2, P2. Isso aqui é quanto, pessoal? x1, P2. Todo mundo concorda? Aqui, ó. 0, P2, na primeira linha. Menos x2, 0. Certo? Então esse cara vai ficar assim e o próximo vai ficar P1, x2. Certo? Para que serve isso? Vamos pensar que se eu pego aqui o meu vetor U1, ômega U1, eu vou ter x1, P1 menos P1, x1, que é quanto? 0. Certo? Então é um produto que, se eu faço de um vetor com ele mesmo, eu encontro que isso é 0. Tá? Vamos ver que isso vai servir para a gente, então, como uma medida de independência linear. Vocês lembram que a gente discutiu lá na primeira aula, ou segunda aula, o conceito de independência linear? Então, medida de dependência linear. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente descobre se dois vetores são linearmente dependentes, pessoal? Digam aí para mim. O que eu preciso fazer para, digamos, testar se o 1 e o 2 são linearmente dependentes? Isso só pode ser verdade se alfa e beta forem zero. Se, somente se, alfa igual a 0 igual a beta. Exatamente. Mas veja, a definição de independência linear, ou de dependência linear, ela é um pouco, às vezes, difícil de ser usada. Né? Porque você precisa, como é que agora eu resolvo esse sistema? Agora tem que, sei lá, expressar isso em termos de componentes, sair fazendo um monte de conta. A gente fez isso na outra aula, a gente substitui um no outro, vê o que acontece e tal. Será que existe uma maneira mais compacta, ou uma maneira mais interessante de representar a independência linear aqui? Vamos usar a nossa matriz simplética aqui, ó. Tá? Que, como a gente conversou um pouco atrás, é de certa forma canônica, ela está presente de graça, a gente não precisou introduzir ela no sistema. Ela apareceu naturalmente quando a gente escreveu as equações de Newton, né, em termos de equações de Hamilton. Então vamos lá. Eu vou pegar esse sistema aqui e vou multiplicar ele todo por U1 ômega. Aqui faltou o transposto. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Vai ficar assim, ó. Alfa U1 ômega U1 mais beta U1 transposto ômega U2 igual a 0. Todo mundo concorda?
Todo mundo entende esse conceito de eu multiplicar dos dois lados por essa multiplicação matricial? Tá? Mas quanto é que é isso aqui? A gente acabou de ver, né? É zero. Esse já é zero. Se esse produto aqui for diferente de zero, se diferente de zero, então beta tem que ser igual a zero. Certo? Vamos lá. O que mais a gente pode fazer? A gente pode pegar aquela mesma expressão e multiplicar agora por U2 e ômega, né? Então vai ficar assim. U2 alfa transposto ômega U1 mais beta U2 transposto ômega U2 igual a zero. Certo? Mas esse cara aqui é quanto? É zero. E esse cara aqui, olha, vamos olhar para cá. Se eu troco 1 com 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1, mas esse cara é igual a esse, tá vendo? E esse cara fica 2 e aqui fica 1. Se eu troco aqui, ou seja, isso aqui é igual a menos U2, U1. Todo mundo concorda? Então, esse cara é igual a menos esse aqui. Bom, se esse cara aqui já dá zero, e eu fiz a hipótese de que esse cara aqui é diferente de zero, então, isso aqui implica alfa igual a zero. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando essa expressão para indicar a dependência ou independência linear por essa expressão aqui. Se esse cara for diferente de zero, eu sei que eu consigo provar que alfa e beta tem que ser zero. Se esse cara aqui for diferente de zero, essa expressão prova que beta tem que ser igual a zero e essa expressão prova que alfa tem que ser igual a zero. Certo? Então, o conceito de independência linear, ele fica sintetizado nesse produto aqui. Se esse produto for diferente de zero, os dois vetores são linearmente independentes. Se esse vetor aqui é igual a zero, esses vetores não são linearmente independentes. Essa segunda parte eu não provei, nem vou provar porque a gente não está fazendo um curso disso. Eu só quero que vocês tenham a noção intuitiva de que esse produto antissimétrico, ele traz para a gente noção de independência linear, certo? E a gente não precisou falar ainda aqui de geometria nesse espaço. Isso que é interessante. É uma transformação que está posta de partida no seu sistema e que te serve para medir independência linear sem necessariamente introduzir um conceito de módulo de distância nesse espaço aqui. Certo? Ou seja, não temos uma geometria nesse espaço aqui. Ok? Bom, então uma das medidas importantes é essa, né? É que ele caracteriza a dependência ou independência, a ortogonalidade dos seus vetores, certo? Bom, o que a gente pode fazer agora é o seguinte. A gente pode introduzir uma geometria nesse problema e ver se esse cara aqui, se esse produto especial que a gente está olhando, ele está associado a algum elemento dessa geometria, certo? Então vamos simplificar nossa vida, vamos simplesmente dizer que eu posso calcular módulo de U1 como sendo assim, raiz de x1² mais p1². Tá? É claro, pessoal, aqui esse cara tem unidade de distância, deslocamento, esse cara tem unidade de momento. Então, implicitamente aqui tem uma coisa do tipo um P0 aqui, que é igual a 1, tá? 1 unidade, né? Ou seja, 1 quilo por metro por segundo, sei lá, alguma coisa assim. E aqui também tem uma unidade de metro para acertar esse negócio aqui. Por isso você pode pensar que é 1 metro, tá certo? E aqui você pode pensar que é
como é que se diz? A gente pode botar 1 quilograma metro por segundo. Certo? Ou seja, tem implicitamente aqui uma escolha de geometria aqui, tá certo? Ou seja, quando você bota geometria nesse espaço, você é obrigado a colocar essas duas constantes aqui. Se eu tivesse feito isso com um sistema de unidades diferentes, é claro que eu ia ter uma métrica, entre aspas, diferente, certo? Mas vamos ignorar essa complexidade por enquanto e vamos pensar simplesmente que esse negócio aqui me dá uma noção de distância, tá certo? Então esse cara agora passa a ter um módulo, ele passa a ser um vetor com um módulo, e esse cara passa a ser um vetor com módulo também. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos pegar o 1 dividido por módulo de U1, ômega, U2, módulo de U2. Ok? Como é que isso aqui fica, pessoal? x1 dividido por raiz de x1 ao quadrado mais p1 ao quadrado, p2 dividido por raiz de x2 ao quadrado mais p2 ao quadrado. Certo? A gente vai redesenhar aqui porque vai precisar. Menos x2 dividido por raiz de x2 mais p2 ao quadrado e p1 dividido por raiz de x1 ao quadrado mais p1 ao quadrado. Certo? Agora vamos voltar para o nosso desenho, fazer ele maior aqui agora, para entender o que está acontecendo. Então eu tenho 1 aqui, certo? Eu tenho 2, vou botar ali. Não tá bom não, deixa eu fazer assim. Aqui. Então esse cara aqui eu vou botar como sendo o meu x2, e esse cara aqui é o p2, e esse cara aqui é o p1, e esse cara aqui é o x1. Certo? Então, veja, esse cara aqui tem tamanho x1 e esse cara aqui tem tamanho p1. Certo? O que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Cosseno. Então, cosseno do quê? Desse ângulo aqui, ó. De A. Certo? Cosseno de A. E aqui, se eu pego P2, eu estou pegando esse cara aqui. Espera aí. Essa altura aqui, né? Essa altura aqui é P2. Tá certo? E estou dividindo pela hipotenusa, que é o cateto oposto. Isso dá quanto? Né? Então, eu tenho B, seno de B. Certo? E aqui? Quem é esse cara aqui? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é o cosseno. Quanto que é isso aqui, pessoal? Seno, né? Não? Espera aí. É A menos B. Talvez eu tenha errado o sinal aqui, agora eu não lembro. Bom, de qualquer forma, vai ser a subtração desse cara aqui. Pode ter um menos aqui ou não, tá certo? Mas eu acho que é isso aqui mesmo. Então, o que é isso aqui? É que eu não lembro se a fórmula é com mais ou com menos. Não, sim, mas é porque eu não lembro se aqui é A menos B ou B menos A. E a única diferença seria um sinal ali, porque a função seno é ímpar, né? Então, seno de menos x é menos seno de x. Vocês sabem checar isso aqui? Tá certinho? Tá bom.
Maravilha. Então, pessoal, o que isso está dizendo para a gente? Que esse produto tem a ver com esse seno da diferença dos ângulos aqui. Certo? No ensino médio vocês veem uma coisa chamada produto vetorial? Vocês viram hoje? Tá. Então já fica até um reforço aí para vocês. O que eu estou fazendo para o espaço de fase, vocês provavelmente viram para o espaço normal, né? O espaço euclidiano. Vocês viram o produto vetorial. Agora, olha que legal. Vamos pegar esse negócio aqui e vamos pensar no significado geométrico. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui de volta, vai ficar assim, U1, ômega, U2, e vai ficar assim, módulo de U1, módulo de U2, seno de A menos B. Certo? Como é que a gente interpreta esse negócio aqui? Vamos pegar a representação desses dois vetores e vamos girar ela para que esse cara coincida com o eixo x aqui. Só por simplicidade, tá? Vai ficar assim. No eixo x, eu girei esse cara aqui de forma que o meu P1 agora está aqui, né? Esse cara aqui é um vetor de módulo. Esse comprimento aqui é módulo de U1. Todo mundo concorda? Certo? Aqui vai ser um cara com o ângulo A menos B. Tá certo? E o comprimento desse cara aqui é qual? É módulo de U2. Certo? Eu só peguei esses dois vetores e girei para cá. É claro que eu abri aqui um pouco mais para ficar mais fácil de desenhar o que está acontecendo. E esse cara vai além, porque esse módulo aqui não precisa ser igual a esse cara aqui, então esse cara pode ir até aqui, por exemplo. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu pego essa reta aqui, pego uma paralela a ela e faço isso aqui. E pego uma paralela e faço isso aqui. Certo? Qual a área desse paralelogramo aí? Que está bem feio, por sinal. Mas acho que dá para entender. Qual a área dele? Mas veja, olha que interessante. É base vezes altura. Quanto é que é a altura? É essa projeção aqui, né? Essa projeção aqui é o quê? É U2 seno desse ângulo. Certo? Então, essa área aqui, ó, A é igual a módulo de U2, desculpa, módulo de 1, que é a base, vezes a altura, que é módulo de U2, seno de A menos B. Tá certo? Então, vocês vejam que o produto simplético aqui é um produto antissimétrico que serve para medir independência linear e áreas. Certo? E ele vem de graça com a sua teoria. Okay? A área só tem significado quando eu introduzo esse módulo aqui. Esse módulo tem complicações. No caso que vocês estão vendo em mecânica, em geometria analítica, provavelmente, não tem problema, porque a geometria analítica ela te dá uma métrica euclidiana, ela te diz que a medida de distância é essa, ou seja, você sabe que fisicamente, se você traça uma coisa no chão, você pode medir aquela distância, toda aquela conversa que a gente teve lá no começo do curso. Então, a geometria analítica ela se fundamenta na geometria euclidiana, mas aqui não, aqui a gente teve que botar essa coisa um pouco artificial, mas você vê que o conceito de área está presente aqui também. Tá certo? E essas noções de espaços antissimetrizados vai ser muito importante. Na verdade, você vai formular toda a teoria que descreve os férmions em termos de versões antissimetrizadas de partículas. É aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ver isso bem mais para frente, mas na mecânica quântica vocês vão classificar as partículas como suas propriedades de simetria ou antissimetria, porque elas são idênticas, e as que forem simétricas vão ser os bósons, que vão ser as partículas de interação que a gente conhece, e as antissimétricas vão ser os férmions, que são as partículas que respeitam o princípio de exclusão de Pauli, que eu também falei para vocês. Ok? Vamos ver.
Bom, vamos voltar então para as equações de Hamilton com um pouco de uma noção melhor do significado das coisas, tá? Então a gente pode reescrever aqui du dt. Eu vou escrever aqui numa notação só para vocês verem ela uma vez na vida, vocês não vão ser... Eu não vou exigir que vocês saibam isso aqui não, tá? Então isso aqui é só para representar, ou seja, isso aqui é idêntico a d, vou botar uma seta, é idêntico a d dt de x e p igual a ômega, que a gente já viu, 0, 1, menos 1, 0. Aqui é uma coisa assim, ó, del x, del p e h. Certo? Ou seja, esse símbolo aqui é o U, tá? Esse símbolo aqui é o ômega, esse símbolo aqui é o que a gente chama de nabla, tá certo? E esse símbolo aqui é simplesmente o H, que vocês já viram que é aquela função de x e p, certo? Então a gente agora pode expressar as equações de Newton em termos das equações de Hamilton e as equações de Hamilton dessa forma aqui, certo? Isso aqui é o que vocês vão ver com sorte no fim do curso de física, de mecânica analítica. Vocês vão ver isso aqui em toda a sua glória, vocês vão ver que isso aqui na verdade é uma aplicação que habita o espaço tangente de uma variedade e tal. Mas por enquanto eu só quero que vocês vejam para vocês já terem ideia de que essas coisas existem, né? E que você pode ver a mecânica newtoniana como uma coisa geométrica habitando o espaço de fase, certo? Bom. Tem uma diferença grande, né? A mecânica analítica está interessada na evolução dos estados determinísticos, né? Dos estados físicos do sistema. Enquanto na mecânica estatística você vai usar isso como parte dos elementos para construir a evolução da estatística do sistema. Então, o que eu poderia dizer é que a mecânica estatística usa a mecânica analítica mais princípios de estatística para determinar a evolução estatística de um sistema. Ou seja, como que a distribuição de probabilidade do sistema evolui quando o tempo passa. A gente tem as duas na grade? Tem as duas na grade, sim, sem dúvida. As duas são importantíssimas. Inclusive, coisas que a gente viu hoje, do tipo o parente de Poisson. Quando você estuda a mecânica estatística, você descobre que a sua distribuição de probabilidade ela tem que ser igual a zero, então, na verdade, implica que a distribuição de probabilidade só depende da energia. É isso que vai levar a uma das formulações que vai ser a distribuição de probabilidade, vai ser uma coisa do tipo energia dividido por kBT, que é a distribuição de Boltzmann. Esse cara vai te dar a distribuição de probabilidade estatística de você encontrar uma partícula no seu sistema com um certo momento E com uma certa posição X, certo? Mas, bom, isso aqui, só para dizer que esse tipo de ferramental aqui ele vai ser extremamente importante na mecânica estatística também. E também é a fundação da mecânica quântica, certo? Então, se vocês entendem bem isso no começo do curso, na hora que vocês chegarem na mecânica estatística e na mecânica quântica, vocês vão ter muito mais facilidade, certo? Porque a minha experiência é que quando eu chego nesses cursos, o aluno ainda não entendeu, nunca nem viu coisas assim. Muitas vezes no curso de mecânica analítica, infelizmente, essas coisas não são passadas. Então vocês vão ser pegos de surpresa, vocês vão ter que entender esses conceitos geométricos e os conceitos físicos da mecânica estatística ou da mecânica quântica, que são extremamente complicados também. Aí vocês vêm numa situação onde vocês têm que aprender duas coisas ao mesmo tempo. Que é o que é o ideal tentar evitar, né? Mais alguma dúvida? Pessoal, esses cursos aqui, eles são cursos conceituais, né? Eu não vou cobrar de vocês tecnicalidade. Então, qualquer tipo de dúvida ou curiosidade que vocês tenham sobre esses temas, vale a pena vocês trazerem nas aulas, porque aí é mais fácil para eu avaliar
onde está a compreensão de vocês, entendeu? Então, não se acanhem, se tiverem uma dúvida, se vocês acharem que não é exatamente sobre o que eu estou falando, mas é um pouco paralela, pode perguntar. E aí a gente vai andando nessa outra direção também. Bom, então eu já fiz isso, então isso eu já fiz isso também. Então, vamos pensar agora não mais só em transformações no tempo, vamos pensar em transformações no espaço, certo? E no momento. Então, vamos pensar o seguinte, quanto é que é o parente de Poisson de x e f? Né? A gente viu que o parente de Poisson de f com h é como que o f se transforma no tempo. Mas quando eu faço isso aqui, eu encontro o seguinte, dx, dx, df, dp, menos dx, dp, df, dx. Mas isso aqui a gente sabe que é zero, esse pedacinho é zero, então aqui vai sobrar, que esse cara aqui é 1, vai sobrar df, dp. Mas qual é a interpretação primária que vocês viram quando vocês aprenderam derivada? Que esse cara aqui é a taxa de variação de f quando p varia, certo? Então eu tenho um observável qualquer, momento angular, posição, velocidade, sei lá, qualquer coisa que eu tenho sobre o meu sistema, eu quero saber o que aconteceria com aquele sistema se eu aumentasse um pouco a velocidade dele. Como é que variaria a minha energia, como é que variaria meu momento angular. Então eu faço essa pergunta aqui. Esse é um observável. O que acontece com esse observável quando eu vario P? E isso está associado a esse parente de Poisson aqui, certo? Da mesma forma, eu posso fazer aqui o parente de Poisson com P, para uma F qualquer, certo? Isso aqui vai ficar dP, dx, df, dp menos dp, dp, df, dx, que vai ser igual a menos df, dx. Então, a menos esse sinal aqui, esse parente de Poisson me dá a taxa de variação de como f muda quando eu mudo a posição do sistema. Então, digamos que eu tenho um oscilador harmônico, ele tem uma certa energia, por exemplo, se ele estiver nessa posição. E eu me pergunto, o que acontece com a energia quando eu movo um pouco para longe do centro? Digamos que aqui seja o ponto de equilíbrio. O que acontece com a energia quando eu movo para cá? Eu tenho que calcular a derivada da energia em relação a x. Então, eu tenho que fazer derivadas desse tipo aqui, ok? E está associado a esse parente de Poisson, certo? Então, a gente diz que x é o gerador de translações no espaço dos momentos. Porque é o parente de Poisson com x que calcula a derivada em relação a p. E a gente diz que p é o gerador de translações no espaço. Lembra, a gente viu que quem gerava transformações temporais era a newtoniana. Então, quem gera o DDT é o parente de Poisson com a newtoniana. Quem gera DDP é o parente de Poisson com x. E quem gera DDX é o parente de Poisson com P. Tá certo? Essa vai ser o passo fundamental para a construção da mecânica quântica. Na mecânica quântica, a gente vai manter isso. Quem vai transformar P vai ser X e quem vai transformar X vai ser P. Certo? E a gente vai construir um sistema que transforma a função de onda de acordo com essas regras aqui. Certo? Bom. Eu vou dar mais uma informação para vocês, mas por enquanto a gente não vai usar para nada, mas como que essas regras de transformação, como a gente conversou lá no comecinho do curso, elas vão formar um grupo, é importante que vocês saibam disso. O que é um grupo? É uma coleção de objetos que transformam um estado de alguma coisa. Eu posso chamar de estados, pode chamar de um espaço vetorial, ou pode, sei lá, um espaço mais complicado, mas é basicamente um conjunto de transformações, tá certo? Esses conjuntos de transformações, quando eles são continuamente deformáveis, ou seja, uma rotação, né? O que eu quero dizer com continuamente deformável? Eu tenho um vetor aqui. Eu posso girar ele até aqui, por exemplo. Eu posso pegar ele daqui e girar ele até aqui, certo? Esse giro que eu fiz de θ aqui, eu posso fazer com um θ
tão próximo desse valor quanto eu queira. Eu posso fazer um pouco menor, um pouco maior. Então, eu posso ir deformando a transformação. Inclusive, eu posso deformando a transformação de forma que eu posso encontrar uma transformação quando θ vai para zero, que é a transformação em identidade. Muito simplificadamente falando, isso aqui caracteriza um grupo de Lie, certo? Que é um tipo de grupo de transformações. E os grupos de Lie também são caracterizados por esse tipo de produto antissimétrico aqui, certo? Que é um produto de Lie quando ele satisfaz a identidade de Jacobi. A identidade de Jacobi diz que parente de Poisson A, B com C mais C, A, B mais parente de Poisson com B, C, A é igual a zero. Então, o produto tem essa propriedade, essa é uma propriedade do produto, tá? Se ele tem essa propriedade, chamada identidade de Jacobi, e ele é antissimétrico, então isso te dá um produto de Lie, que é o ingrediente mínimo para você construir um grupo de Lie, tá certo? Claro que existem muito mais coisas para serem ditas sobre isso, mas é só para dizer para vocês que isso aqui forma um grupo de Lie. Essas transformações aqui, elas são, digamos, representáveis como transformações contínuas e deformáveis aqui. E que você está sempre possível de fazer, você sempre consegue fazer uma transformação próxima da identidade. O que é uma transformação próxima da identidade, pessoal? É basicamente o que a gente faz quando, ou seja, a física moderna emerge com a transformação próxima da identidade. Ou seja, quando Newton introduz, né, Newton e Leibniz introduzem o conceito de derivada, é justamente isso, é o que a gente escreveu bastante. A gente tem x de t mais ΔT é igual a x de t mais V, ou posso botar P sobre M, ΔT. Oh, não é isso que eu queria. Eu quero ponto aqui. Ou seja, essa é uma transformação que é deformável à identidade. Ou seja, eu posso variar o meu ΔT para fazer ele tão pequeno quanto eu queira para me aproximar de uma transformação que não faz nenhuma diferença aqui. Certo? Então, essa transformação contínua é, digamos, a peça fundamental ali do Newton e do Leibniz que introduziram para a construção da física, né? E é também a ideia por trás de todas as transformações que a gente faz. Geralmente, a gente faz transformações que tenham essas características, né? Que formam um grupo de Lie. Okay? Não, na verdade... Você vai estudar dois tipos de grupo, se você tiver interesse nessa área de entrar profundamente, do ponto de vista da física, né? Os grupos de Lie e os grupos cristalográficos, ou grupos discretos. Então, digamos que você tem aqui uma molécula, né? Então, você tem um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo aqui, né? E aí você quer saber o seguinte, o que eu posso fazer com essa molécula que não muda o estado dela? Digamos que sejam os mesmos átomos aqui, tá? Esses átomos aqui não mudam. O que eu posso fazer com essa molécula aqui? Ó. Posso pegar aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Você pode botar uma linha aqui e pode trocar esses dois átomos de lugar que você encontra a mesma estrutura. Você pode passar uma linha aqui, muda esses dois átomos de lugar e também a mesma estrutura. E a mesma coisa aqui. Então você tem 3 reflexões possíveis que você pode fazer, certo? Além das 3 reflexões, você pode girar esse negócio aqui, certo? Quanto que você pode girar esse negócio aqui? Quais são os ângulos que você pode fazer? Ó, se você girar uma vez, essa bolinha acaba aqui, essa acaba aqui e essa aqui. Se você gira mais uma terceira vez, essa aqui tinha ido para cá, né? 1, 2, 3. Ela volta para onde ela estava. Então é 360 por 3, é 120 graus.
Então, o grupo aqui é assim. Você tem rotação de 120, rotação de 240, né? E você tem identidade, rotação 0. Porque a rotação de 360 é rotação 0, ou seja, você não fez nada, tá certo? Então, você vai caracterizando aqui os elementos do grupo. Então, uma rotação de 120 com uma de 120 é uma de 240. Uma de 120 com uma de 240 é uma rotação 0. E uma rotação de 120 com 0 é 120. Certo? Aqui eu tenho 240, com 120 é 0, 240 com 240 é 120 e 240 com 0 é 240. Certo? E eu tenho 0. Geralmente você bota o 0 no começo, mas eu como fui de cabeça aqui, eu acabei botando nessa ordem estranha. O 0 com 120 é 120, 0 com 240 é 240 e 0 com 0 é 0. Isso é o grupo. Isso é um grupo discreto. Aqui é a tabela do grupo que diz como todos os elementos do grupo se multiplicam por todos os outros elementos do grupo. Certo? Como é que 240 se compõe com 240? Vira um 120. Como é que 240 vai com 0? Fica ele mesmo. Como é que 120 faz com 120? Vira 240. Certo? É um grupo bastante simples de ser trabalhado. Mas você consegue estudar muitas coisas sobre a energia do sistema. Digamos que você está fazendo uma rede cristalina com várias moléculas desse tipo aqui, coladinhas uma na outra. Você consegue descobrir propriedades do sistema através do grupo de simetria do sistema. Certo? Propriedades da energia de ligação e tudo mais. Então, essa é um tipo de grupo que vocês vão estudar muito. E os grupos de Lie vão ser os outros tipos. Os grupos de Lie, eles formam um monstro de grupos. São muitos grupos de Lie. E aí você tem várias classificações, grupo simples, grupo semisimples, grupo compacto, grupo isso, grupo aquilo. Então, na física, a gente basicamente usa só os grupos de Lie, mas eles variam em complexidade pra caramba. Tem muitos tipos de grupos de Lie para serem estudados. Certo? Mais alguma coisa? Bom, então a gente chega na quantização de Dirac. Na quantização de Dirac a gente diz o seguinte: eu vou ter transformações para as minhas funções de onda, que vão ser geradas por esses objetos aqui, que eu ainda vou explicar para vocês o que são. Mas essas transformações, eles vão ter também um produto antissimétrico, que eu vou botar com o meu colchete quadradinho aqui, que tem que ser igual a IH cortado, o que quer que seja o parêntese de Poisson de X e P. Certo? Então, isso dá uma regra de quantização. Eu estou transformando observáveis clássicos em observáveis quânticos, ou seja, eu digo que existe uma fórmula que bota o chapéu nas variáveis. Tá certo? Ou seja, essa transformação aqui é o que a gente chama de quantização. A gente sai de uma variável clássica, que é a posição, e vai virar uma transformação num outro espaço. Lembra, x é uma transformação no espaço dos observáveis clássicos. Ele vai virar agora uma transformação no espaço das funções de onda. Tá certo? E P também, ele se transforma assim. Só que não é qualquer transformação que serve para mim. Ela tem que respeitar isso aqui, ó. Ou seja, se eu tivesse aqui um outro f qualquer, função de x e p, tá certo? Ela vai numa f chapéu também. Só que aí, por exemplo, se eu quiser calcular o comutador de x e f, ele tem que satisfazer isso aqui. IH cortado, o comutador do IH cortado, parêntese de Poisson do x clássico com a minha f clássica. Isso aqui me dá uma âncora que me mostra como que eu calculo agora transformações quânticas a partir de transformações clássicas. Certo? Para os sistemas mais usados na física, essa transformação é tudo que você precisa, tá certo? Mas ela não é completa, ela tem ambiguidades, que isso aí vocês vão ver no curso de mecânica quântica, tá certo? Mas isso aqui é o princípio da quantização. A quantização é, eu saio de um sistema geométrico clássico
transformações geradas por parênteses de Poisson para um sistema quantizado, onde as minhas transformações respeitam agora uma álgebra de Lie, que é um homomorfismo dessa álgebra aqui. É uma álgebra, de certa forma, com propriedades similares. Certo? Mas não tem nenhuma surpresa nessas álgebras, tá? Essa álgebra aqui, mas é a álgebra dos comutadores, que coisa fantástica. Não, é basicamente o que a gente já sabia aqui atrás. A gente já sabia que x e p é igual a 1. Certo? A surpresa é o 1 virar a constante de Planck e o i. Tá certo? Isso aqui realmente tem a ver com o que a gente conhece menos, que é o fato de que é necessário representar a mecânica quântica a partir de uma representação com funções complexas. Tá certo? Agora, esse cara aqui, ele simplesmente está expressando isso aqui, ó, que x gera ddp e que p gera ddx. E na mecânica quântica vai ser a mesma coisa. Porque se eu pegar um vetor de estado que representa uma função de onda numa partícula que está aqui, e eu quero transladar a partícula para a esquerda, eu vou usar os comutadores com P. Porque o P vai ser o gerador de translação no espaço. Assim como o P gera translações de F no espaço. Certo? E a mesma coisa para X. X gera translação no espaço dos momentos. Essa geralmente é mais difícil de engolir. Que momento que está associado com velocidade gera transformação no espaço é fácil. Agora, que momento, que posição gera transformação no momento é mais difícil de entender. Mais difícil de aceitar, talvez. Certo? Bom, a gente tem um restinho aqui, mas não vai dar tempo de fazer. Então a gente pode encerrar por agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira e aí eu termino isso aqui na próxima aula.